Olá, está no ar o programa Trânsito Seguro, hoje dia 19 de setembro de 2019. Semana do trânsito, né, que iniciou ontem, dia 18 de setembro, e vai até o dia 25 de setembro. A Semana Nacional de Trânsito ela é comemorada todos os anos, isso é lei, tem previsão legal, e os órgãos pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito, eles desenvolvem trabalhos voltados à educação no trânsito, em escolas, em campanhas na rua, bloqueios educativos, né, as blitz educativas de trânsito. E a gente vem divulgando durante a semana que a gente vai divulgar os trabalhos, as ações de quem efetuar esse tipo de trabalho na rua, né, nas ruas, esse tipo de evento, para a gente poder mostrar aqui no programa. Hoje a gente vai apresentar dois trabalhos que foram realizados já, um em Rondônia e outro aqui no interior de São Paulo. A gente, durante a programação, vai chamando aí, vai mostrando para vocês. E como a gente também divulgou durante a semana, a gente tem um entrevistado aqui. Você já foi multado, já foi autuado, já fez um recurso de multa, teve trabalho, dor de cabeça? Você teve sucesso no seu recurso? Para falar disso, a gente está entrevistando aqui hoje o doutor Alexandre Matos, que é bacharel em Direito, e ele também lançou recentemente este livro aqui, que a gente já divulgou também aí nas mídias sociais, que é Nulidades dos Atos Administrativos de Trânsito. A gente vai falar do livro também, vai ter um sorteio aí especial para quem estiver acompanhando, a gente vai sortear no próximo programa. Doutor Alexandre, é um prazer recebê-lo aqui no programa para falar de trânsito, né? Sempre bom, em especial de direito de trânsito. Seja bem-vindo. Prazer todo meu, né? Aliás, não poderia ser melhor, haja visto aí a semana, né? Semana Nacional do Trânsito. Exatamente. Então, o que a gente puder trazer de informações para o motorista, seja um motorista profissional ou um motorista amador, né? Digo, aquele motorista que depende da sua carteira, da carteira de habilitação para a subsistência, né? É o motoboy, o motociclista, o caminhoneiro, o taxista, o motorista de aplicativo. E também para o motorista amador, que é aquele motorista que utiliza o seu veículo particular no dia a dia, né? Então, estamos aí hoje para trazer dicas de o que fazer e o que não fazer no seu recurso, né? Porque nós temos uma cultura, né? Certo. Infelizmente, de que o recurso não funciona, né? Então, mas o recurso não funciona, isso não é verdade. Essa é uma questão que a gente vai discutir, muita gente desacredita, né? Verdade. Eu já ouvi muita gente, amigos, até parentes, Verdade. de falar assim, eu prefiro pagar, só a dor de cabeça que vai me dar, Verdade. não compensa o gasto que eu vou ter e tal. Mas isso não é para todas as infrações. Você tem infração hoje que multiplica por 10 vezes, por 60, custa 3 mil, né, reais, dependendo se for uma reincidência, muito mais. Mas a gente vai falar, né, Claro. passo a passo de cada questão dessa de trânsito. Eu separei algumas perguntas, Bacana. até mesmo para facilitar a nossa vida aqui. Bacana. E às né? vezes não só o valor, né? Lembrando que A muitas pontuação vezes também, né? o valor da multa é o de menos. Às vezes ali uma multa de valor pequeno, né? Menos de R$200, mas que vai compor aí os 20 pontos na carteira de habilitação e vai gerar uma penalidade mínima de 6 meses de suspensão. Então isso pode ser terrível. Doutor, inclusive, a gente estava até batendo um papo antes de começar o programa daqueles casos que a pessoa é um motorista profissional. Verdade. Às vezes a multa é um valor baixo, ela fala assim, será que eu vou ter êxito ou não? Mas ela depende da habilitação, né? Exatamente, exatamente. E aí, aquela questão, né? Se você vai, condutor, ter êxito ou não, é lógico, isso é uma consequência, mas o interessante é que você faça valer o seu direito. Então, evidentemente, que se você utilizar-se das nossas dicas, eu garanto que você vai ter uma chance melhor e vai aumentar a sua credibilidade aí com relação ao recurso. Ótimo. Pessoal que está acompanhando o programa, que tiver alguma dúvida também, que quiser enviar aqui para o Dr. Alexandre Matos, pode mandar.
você pode mandar através do próprio Facebook, Alessandro Ferro, para quem está assistindo, ou na própria página da TV Guarulhos, da página do Facebook da TV Guarulhos. Pode mandar pelo meu WhatsApp também, o WhatsApp do programa Transeguro, que é 011 94253 8598. Vou repetir. 11 94253 8598. Manda para nós aqui a pergunta que a gente repassa aqui para o doutor Alexandre. Bom, como eu disse, eu separei algumas perguntas aqui. Vamos lá. O que te levou a lançar o livro que trata de atos administrativos de trânsito? Por que você resolveu lançar um livro desse, que ele também ele dá um norte para quem trabalha com isso, ou quem pretende trabalhar? Sim. É verdade, é verdade. Esse livro, na realidade, eu digo que ele é uma ferramenta importante para o operador do direito, né? Então, nós temos aí advogados, nós temos juristas, bacharel em direito, nós temos aí o despachante, enfim, nós temos uma gama de profissionais que atuam na área de trânsito, né? Embora a gente fale direito de trânsito, o direito de trânsito ainda não é um ramo autônomo do direito, né? Ou seja, ele acaba caindo em outras sim, áreas. Ele é do direito. composto de outras áreas, né? Do direito administrativo, enfim, entre outros. Mas este livro é uma ferramenta, Alessandro, para que esse profissional ele possa ter aqui uma fonte de consulta, né? Em relação justamente às nulidades dos atos administrativos do agente de trânsito em específico, né? Para a pessoa entender, o que seria essa nulidade do ato do agente de trânsito? Basicamente Ótimo. Seria o quê? Então, vamos lá, vamos trazer para a prática, né? Falar no português aqui na prática. O agente de trânsito, seja ele o policial, o agente da CT, da prefeitura, o guarda municipal, não importa. Aquele que está ali incumbido de fiscalizar o trânsito, tá? Esse agente, ele tem que seguir algumas regras. Ele tem que seguir algumas regras. De trânsito, nós temos Sim, o Manual Brasileiro de Fiscalização. Então, por exemplo, se ali naquele ato, quando ele vai fazer aquela autuação, está descrito que ele tem, por exemplo, que identificar o veículo com uma cor, o modelo, o endereço, o local da infração. Aquele auto de infração que nós chamamos, ele tem que ser devidamente preenchido. Se tiver alguma falha no já caminho, existe aí uma possível nulidade desse ato administrativo, né? Então, esses são, seria apenas algum exemplo que nós podemos trazer. E aí aqui no livro você meio que dá o passo a passo para se chegar sim, no recurso, nós vamos, sim. Quais são os tipos mais comuns de falhas e tal. Exatamente, nós vamos trazer aí um material muito rico para que esse profissional tenha esse norte. Legal, bacana. Pessoal, para a gente poder atender aí a todos, né, que estão contribuindo com a questão da Semana Nacional de Trânsito, lembrando que o tema desse ano aí no trânsito, o sentido... Eu me perdi aqui agora. O sentido é a vida. O sentido é a vida. Então, é a vida. O tema desse ano. No trânsito, o sentido é a vida. Eu publiquei essa semana toda e esqueci aqui, mas o doutor me ajudou. Então, a gente vai apresentar agora, para quem já enviou, o primeiro caso que a gente tem aqui, do pessoal que colaborou, né, com a campanha, e ainda tem mais ação, que a gente vai mostrando aí no próximo programa e no outro, vai ter material para mostrar praticamente aí em todos os programas. Então, a primeira ação que a gente tem para apresentar aqui, ela veio do interior de São Paulo, foram policiais militares, para ser mais exata, aí é o Cabo Matrigani e o soldado J. Matos. Eles desenvolveram campanhas educativas de trânsito. Eu vou pedir para o Jonas já colocar a imagem deles aí, mostra os dois, né, e já pode ir passando aí na sequência as imagens. Eles distribuíram folders, né, educativos com frases educativas de trânsito lá na cidade de Biúna, aqui interior de São Paulo, né, na região, para quem pega a rodovia Raposo Tavares ali. Então, é um trabalho importante que a Polícia Militar também faz, né? A maioria dos órgãos, eu acredito que todos os órgãos envolvidos aí, como eu disse, que pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito, eles participam da Semana Nacional de Trânsito. Então, parabéns aí ao Cabo Matrigani e o soldado PMJ Marcos, são do 40º Batalhão do Interior, 40º BPMI, 2ª Companhia, que faz a região de Ibiúna. Um abraço aí a todos os policiais militares da região, tá? Bom, a gente continua, a gente vai colocar aqui mais uma pergunta para o doutor Alexandre. Explica para o pessoal, doutor, que está assistindo, quais os processos de um recurso. Ou seja, a pessoa pode recorrer quantas vezes da autuação, da multa? Ótima pergunta. Então, vamos lá.
Pessoal, o recurso administrativo da multa ele não pode ser confundido com um processo no judiciário, né? Então, primeiro a gente tem que fazer essa distinção. O recurso administrativo, ele vai nos trazer aí a não judicialização do problema, né? Até porque a máquina do judiciário já está superlotada. Sobrecarregada. Né? Então, você tem, quando recebe uma notificação de autuação, condutor, você tem que, na própria notificação, vem ali, se você fizer uma leitura, vai vir o local, o endereçamento e o órgão autuador, ou seja, o órgão que aplicou essa autuação. Certo. Então, veja bem, Alessandro, a primeira defesa vai para o órgão autuador. Então, todo órgão autuador, ele tem ali uma junta... Aí para o pessoal entender, por exemplo, vamos falar de São Paulo, foi um agente da CET. Ótimo. Vai lá para o DSV, para julgar. E eles têm ali uma junta interna, né? E esse órgão autuador, eles vão fazer o primeiro julgamento, certo, que chama-se defesa prévia. E aí o que o condutor, é aí que está a pegadinha, né? Que traz o desânimo. Se você teve nessa defesa prévia, fez o recurso e teve um indeferimento, lá no indeferimento cabe recurso para a Jari, que na realidade ainda é a primeira instância. E aí você vai sair justamente da mão do próprio autuador, que vai avaliar, quer dizer, ele aplicou a penalidade e ele está ali avaliando, né? Enfim, você vai tirar esse recurso do órgão autuador e vai mandar para a Jari. A Jari é uma junta de recursos administrativos que vai... Então, assim, a partir do momento que ele recebe uma notificação na casa dele que foi indeferido, tá. A defesa prévia dele vem via Correios, né? Vem. Ele pode acompanhar até pelo site. Vem via Correio justamente com o boleto para pagamento. Já para pagamento. Exatamente, porque a primeira notificação de autuação, ela não vem o boleto para pagamento. Isso. Ela só vem dizendo, olha, você vai ser autuado. E a indicação do E ali no também. formulário vem também ali junto, você pode indicar o real condutor, aliás, a gente precisa falar sobre isso, é muito importante. E aí você pode indicar o real condutor e você vai fazer o primeiro recurso. Perdão, mais uma situação. Existe um mito, muita gente também fala isso. Eu tenho que pagar a multa primeiro para recorrer. Isso não é verdade, né? Então, isso não é verdade. Você não precisa necessariamente, tá, fazer o pagamento da multa para estar recorrendo. Tá. Mas aí nós temos uma situação. Lá no artigo, nós temos um artigo do CTB, que eu até separei aqui, que é o 285 do Código de Trânsito Brasileiro, lá no parágrafo 3º, que ele diz o seguinte, se esse recurso não for julgado em 30 dias, o agente ele pode conceder, o órgão pode conceder o efeito suspensivo. Mas isso você tem que solicitar. Você tem que solicitar no teu recurso. Por que não é automático, né? Então, ele pode também, ele tem esse poder de conceder, né? Mas o ideal é que você solicite e tem que ser deferido. A Jari, você fez a defesa prévia, não foi deferido, então vai para a Jari, é a primeira instância. Tá? E na primeira instância, novamente, vai aguardar um julgamento. Tá? Só que aí você tem que acompanhar. Se você mandou para a Jari, você vai acompanhar o teu boleto. Se está perto do vencimento, tá? Faltou 2 dias, 1 dia para o vencimento. Como o desconto é um desconto bom, você tem que, na realidade, tomar cuidado, porque se não foi deferido, paga essa multa para não perder o desconto. Para não perder o desconto de 20%. E aí você recorre depois em segunda instância. Se for deferido, aí você tem o valor restituído. Ótimo. Tá bom? A gente vai continuar esse passo a passo de recurso. Bacana. Depois que a gente voltar do nosso intervalo. Ok. 1 minutinho, vamos colocar só um vídeo, ô Jonas, por favor, e a gente já volta, tá bom? Ok. A gente é assim, gosta de saber o que está acontecendo, de fazer acontecer e de não fazer nada, de guardar cada momento. E claro, compartilhar com quem você gosta. A gente sabe que usar o celular dirigindo é muito perigoso, mas acaba se arriscando. Até que um dia, você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito, basta fazer. A gente é assim, chega uma hora que quer mais é aproveitar o que já conquistou. A gente já tem experiência suficiente, já conhece os atalhos, quer mais é ver o bom da vida. Sem pressão, a gente tá no comando, tem controle, sabe dos nossos limites. A gente sabe que excesso de velocidade é perigoso, mas acaba se arriscando, até que um dia você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito, basta fazer. Mãe, quando você sair pra beber com as amigas, deixa o carro na garagem. Ô pai, deixa pra atender o celular depois da viagem.
A placa de pare é pra gente parar. Pai, andar tão rápido é perigoso. Ouvir o conselho de quem te ama faz todo sentido. Faça sua parte para um trânsito mais seguro. Me ouça, me ouça, me ouça, me ouça. Maio Amarelo. No trânsito, o sentido é a vida. Estamos de volta com o programa Trânsito Seguro e a gente está entrevistado hoje o doutor Alexandre Matos, que é bacharel em Direito. A gente está falando sobre recurso de multa, sobre nulidade do ato administrativo de trânsito, o passo a passo de como se recorrer uma multa, quantas vezes você pode recorrer. Antes da gente continuar esse bate-papo aqui, que o pessoal está acompanhando, eu quero mandar um abraço para a Sueli, está lá em Espigão do Oeste, em Rondônia, está acompanhando o programa. Inclusive, nós vamos colocar uma ação aí da Semana do Trânsito que a Sueli realizou. Eu vou pedir pro Jonas apresentar agora aí esse outro material que tem as crianças aí trabalhando, né, na semana, ou melhor, aprendendo sobre trânsito na Semana de Trânsito. Pode passar as imagens para nós. Para nós são no total de 8 imagens para a gente poder apresentar aí. Um abraço, Sueli, parabéns pelo trabalho que vocês estão realizando aí, né, lá em Rondônia. É importante que a gente mostre para todo o país, né, que as ações de trânsito não são realizadas necessariamente só nas grandes cidades. Outras cidades mais afastadas também. Aliás, o pessoal do Norte e Nordeste está de parabéns, porque está fazendo um trabalho bacana com relação a trânsito. A região sul-sudeste do país, ela faz um trabalho há mais tempo, mas a região Norte e Nordeste realmente estão de parabéns, estão abraçando a causa aí. E eu tenho muitos amigos, eu acompanho os trabalhos que estão sendo realizados aí. Muito legal, parabéns mesmo, tá? Só para mencionar aqui, esse trabalho foi realizado pela Sueli Santana, ela é da Ciretran de Espigão do Oeste, em Rondônia. Os trabalhos foram realizados aí na Escola Municipal Clélia David Mundim, alunos de 5 a 13 anos, e também palestra na Escola Municipal Simone, alunos de 4 a 10 anos. Muito bom, parabéns. Bom, a gente continua. Isso é importante, né, doutor? Para a criançada, hoje é a base, né? Lógico, já cresce lógico. Com essa questão de... Temos que educar os nossos filhos, né? Sim. Para que o trânsito amanhã seja melhor. É verdade, é verdade. Bom, a gente estava falando do passo a passo do recurso. Sim. Já falamos aí da defesa prévia. Sim. E a gente agora ia falar da questão da segunda instância, Isso. né? Na verdade, a primeira instância, né? Se a defesa prévia for indeferido, você vai ter o direito ao recurso para a Jari, que é quando vem o boleto. Toma cuidado, porque se tiver para vencer a multa, compensa fazer o pagamento e aguardar o recurso, o julgamento da Jari, tá, pessoal? Então, é a primeira instância. Se essa primeira instância for indeferido, vai vir lá o resultado. Não desanima, não desanima. Continua. Por quê? Porque essa é a cultura que temos, né? Ah, foi indeferido, não funciona e ninguém acredita. Mas olha, o segundo recurso, que é a segunda instância, aliás, o terceiro recurso, que é a segunda instância, vai ser encaminhado para o CETRAN. Certo. Né? O CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito, ele vai avaliar de forma mais técnica, né, diria. É um pessoal mais capacitado, você diria? Diria que sim, viu? Mais capacitado, diria que sim. E aí você tem uma nova chance de ter o deferimento, né? Sim. E aí, se essa multa, se essa autuação, se esse recurso for deferido, se a multa for cancelada, né, você tem o direito à restituição do valor. E aí lá aguarda lá a tua notificação, que na própria notificação vem ali as orientações para você estar fazendo esse Agora, vou falar de São Paulo. São Paulo eu já tive a autuação que eu tive sucesso no recurso, eu já havia pago e eu tive o reembolso. Não é bicho de 7 cabeças também. Você tem que fazer um cadastro no site, não vamos falar de prefeitura, vamos falar de infrações do município. Faz um cadastro no site do município e ali você pede o reembolso, você vai indicar seus dados de conta e tal. Até 15 dias o valor cai na sua conta. Geralmente não sim. tem. Olha, eu gostaria de aproveitar a oportunidade Claro. de falar sobre a questão da indicação de condutor. Fica à vontade. Então vamos dar uma dica para o motorista? Pessoal, toma muito cuidado. O que acontece? Às vezes você tem na família ali, né, o filho, sabe, ou alguém da família que está ainda na fase de permissionário, e aí a família tem aquele medo. Poxa, chegou uma multa e meu filho está na permissão. Posso indicar para o pai, para a mãe, para o vizinho, para o amigo? Pessoal, não pode. Então toma muito cuidado. E mesmo aqueles que já têm a carteira de habilitação em definitivo, o que acontece? Às vezes a pessoa está ali para estourar a pontuação, atingir os 20 pontos, né?
E aí vem essa história, mas eu posso indicar de um para o outro? Não pode. Pessoal, isso aí é muito perigoso, isso é crime previsto no nosso Código Muita Penal. gente não sabe disso. E muita gente não sabe, mas é falsidade ideológica. Sim. Ou seja, você vai fazer inserir dados, né, em documento público ou privado, de forma que não condiz com a realidade, com a verdade. Então, muito cuidado, não façam isso, tá? Em vez de você fazer uma indicação falsa, faz uso do recurso, exerça o seu direito como cidadão, exerça o seu direito de defesa. Isso aí vai fazer, inclusive, mudar essa cultura do nosso país, Pois né, é. pessoal? Nós temos tantas ações aí em cima. A gente cobra tanto, né? Mas tem que ver, a gente tem que olhar as nossas ações também, né? É verdade. De casa, como que você está educando o teu filho, né? Sim. Como que você está aí essa educação entre os familiares? Mas é isso, essa é a dica. Pois é, legal. Bacana. Bom, e aí a terceira e última instância seria... Terceira e última instância, na verdade a segunda e última instância, que é o terceiro Tá. recurso. A prévia, primeira instância JARES, segunda instância CETRAN. Esse terceiro recurso, pessoal, ele encerra a fase administrativa, né? É lógico, se você tiver negado o teu recurso e você não tiver satisfeito, você vê que é um erro crasso ali, é algo que realmente deveria ser cancelado, anulado, aí você tem que recorrer ao judiciário, né? Aí você vai para outra Aí você tem que esfera de... Aí você vai, o ideal é que você procure um advogado da sua confiança, né? O que eu percebo, Para que você possa atuar, o que eu porque você não percebo pode sozinho. eu acho assim, eu tive um problema que eu estou resolvendo junto à Secretaria do Meio Ambiente do município de Bertioga. Tá. Eu acho que quando você vai procurar um advogado, você me corrija se eu estiver errado, eu acredito que em qualquer área deveria ser assim. Você está com um problema ambiental, você vai procurar um profissional de preferência especialista na área ambiental. Tá. A área de trânsito não é diferente. Hoje você encontra bons profissionais que atuam nessa área, porque ele vai ter já os artigos, exatamente. Verdade. Ele vai saber onde ele vai se apegar ali. Sim, Bom, muito importante. a parte de recurso acho que já ficou bem claro, né, para o pessoal. Sim. Não desistir e, se for o caso, Tem que persistir. dependendo da sua necessidade, buscar Sim. outra esfera aí judicial. Tá? Exatamente. Uma pergunta, na defesa, os órgãos responsáveis por fazer o julgamento em todas as instâncias, eles chegam a deixar de considerar, ou melhor, vamos usar um termo mais simples, atropelar assim, direitos e garantias constitucionais do cidadão num recurso? Olha, eu sou suspeito para falar, né? Como advogado, talvez tenha uma... Como bacharel, né? Como jurista. Perdão. Isso, como Exato. jurista. Eu não sou advogado, eu sou um jurista. Sim. Né? Eu já estou aquém, digamos assim. Na realidade, sou membro, inclusive, deixo aqui um abraço para o Ademir Rafael, que é o presidente da Comissão de Direito de Trânsito, né? Da seccional lá de São Miguel Paulista. Ah, sim, o Isso. doutor Rafael, um abraço. Isso, um abraço para ele, o qual também faço parte lá como colaborador da comissão. E o que acontece é o seguinte, eu diria que sim, tá? No meu ponto de vista, por quê? Eu vou dar aqui um exemplo. Sim. Né? Imagine você que você teve aí o cidadão, ele foi abordado numa blitz policial, onde ele se nega a fazer o exame toxicológico, o exame do etilômetro. Sim. Se você, motorista, se negar a fazer o exame do etilômetro, você vai ser enquadrado no artigo 165A, Que é o da recusa. que é o da recusa. Só que, de repente, vamos imaginar que ontem você tomou uma taça de vinho, né? Sim. Mas você dormiu, acordou, comeu, você não está sob influência de álcool. Mas você tem aquele receio. Ou você comeu um bombom ali com licor e você tem aquele receio. Será que vai dar alguma coisa? Mas eu não estou sob influência de álcool. E muitas vezes o agente de trânsito, ele anota ali a recusa, mas não anota se o cidadão tem ou não sinais notórios de embriaguez, né? Então, isso, por exemplo, eu considero uma falha. Então, tem que anotar. Porque se ele anota que não tem sinais de embriaguez, isso é benéfico para o cidadão. Mas a lei que regulamentou, ela não fala de sinal? Se ele não tiver sinal ou apenas um sinal? Então, eu digo o seguinte, olha, a bem da verdade, não importa se ele tem um ou mais sinais. As vestes desajustadas, o hálito etílico, os olhos avermelhados, se o motorista está agressivo, o importante é que o agente de trânsito anote. Sim. Né? Eu vou dar um outro exemplo que eu trouxe aqui, que veio a calhar com a tua pergunta. Por exemplo, em São Paulo, falar especificamente de São Paulo, inclusive citando o nome aqui do Ademir. O Ademir, ele fez uma consulta, tá? Junto ao CETRAN, porque, por exemplo, a SP Trans, os agentes da SP Trans estão autuando, fazendo autuações,
quando na realidade não deveria. Eles não têm teriam competência para fazer essa autuação. E aqueles que não sabem e que agora tomam conhecimento, tá, pessoal? Você pode fazer uma pesquisa sobre isso, esse material é muito importante, essa multa ela tem que ser anulada. Só que você tem a multa anulada e o ponto também vai ser anulado. Só que o órgão, ele processa e se ninguém for atrás, ele processa. Não vai anular automaticamente. Então eu trago aqui, olha, um assunto muito importante, mérito aí do nosso mestre Ademir. Uma outra questão também muito importante de relação à Polícia Militar de São Paulo. Existe um acordo para a Polícia Militar de São Paulo. Esse acordo teve assinatura em 27/7/2011 com vigência de 5 anos. Ou seja, está muito tempo vencido. Então, se for levar ao pé da letra, as autuações, por exemplo, da Polícia Militar, elas podem ser contestadas. Por quê? Porque este acordo entre os órgãos e a Polícia Militar, ele está vencido. Está vencido. Então, eu costumo dizer o seguinte, olha, você motorista, nós devemos respeitar, evidentemente, as leis de trânsito, a sinalização, mas nós também temos que cobrar aquilo que é direito do motorista. O ato que seja perfeito, né? Exatamente, temos que cobrar. Eu até, outro dia, eu estava passeando com a minha esposa, lá em Campos do Jordão, e aí é muito interessante, né? Você chega lá, você pisa na faixa e o motorista ele para. O pessoal para. Inclusive o motorista que daqui vai para lá, o turista. Lá ele respeita. Exatamente. E você vai lá também Doutor. lá para o Rio Grande do Sul, lá na terra do chocolate, né? Perdão. E lá a mesma coisa. É questão de cultura, né? E lá em Gramado, né? A questão de cultura. Então, motorista, vamos aproveitar nessa semana, né? Onde o sentido é a vida, vamos respeitar a faixa de pedestre. Né? Ótimo. Para que essa faixa de pedestre não se torne a verdadeira faixa de Gaza. Pois né? eu já falei isso. Bom, o tempo é muito curto, já passou. Tinha mais. A gente vai voltar. Você vai voltar para a gente discutir mais coisas aqui. Já me autoconvido aqui. Ótimo. A gente vai voltar porque eu acredito que o pessoal estava acompanhando e estava esperando até um pouco mais, mas o tempo é um pouco curto. E vai lançar para eles aí para o próximo programa? Vamos sortear o livro Nulidades de Atos Administrativos de Trânsito. Já está aqui, ele me entregou. Para a gente, está até no plástico ainda, para a gente fazer o sorteio e encaminhar para vocês, tá bom? Doutor, a gente realmente tem que encerrar. Agradeço. O programa está de portas abertas para participar de novo. Muito obrigado. Tá bom? Pessoal, agradeço a audiência de todo mundo. Esse programa vai estar disponível nas redes sociais. Daqui a pouco a gente vai compartilhar para quem perdeu ele na íntegra. E também vai estar no meu canal do YouTube, tá bom? Tenham todos um ótimo restinho de tarde e até a semana que vem, que a gente vai estar entrevistando aqui J. Pedro Correia, o criador do programa Volvo de Segurança. Um abraço a todos. Tchau, tchau.